Olá, Gabriel por aqui para começar mais um episódio do Descomplicando a Estética. E hoje a gente vai seguir com um assunto que a gente começou faz umas semanas atrás, que está relacionado com a questão de administração de tempo e produtividade. Você vai lembrar que lá no capítulo, deixa eu até dar uma olhadinha aqui, né? No 77 a gente falou da matriz Eisenhower sobre administração, definição, na verdade, né, de prioridades, urgências. E depois, na 81, a gente falou sobre a técnica Pomodoro. E eu fiquei ali, né, tinha uma outra técnica que eu fiquei de conversar e eu acabei não trazendo, porque vieram outros assuntos ali no meio da conversa toda e a gente acabou deixando esse ali de molho, né? Que é a questão do sapo, né? Que eu falei lá, a técnica do sapo e tudo mais. Toda essa questão de tempo, agenda, tarefas, também foram assuntos bem solicitados no nosso Instagram e por isso a gente está trazendo também essa técnica adicional, que é bem interessante, que você pode usar junto com as outras que eu já comentei. E aí você pode tirar também o máximo proveito dos seus dias, né? Então, a técnica do sapo, né? Que na verdade do inglês ela se chama Eat the Frog First, que é algo como, como o sapo primeiro, em tradução livre. E aí vocês vão dizer, poxa, lá vem ele com história estranha, né? Primeiro era o Pomodoro, agora o sapo. O que isso aí tudo tem a ver com a produtividade e com administrar melhor o meu tempo? Calma, assim como a Pomodoro, a técnica do sapo também tem a sua história, né? O Mark Twain, que era um escritor e humorista dos Estados Unidos, ele dizia algo assim: como um sapo vivo logo pela manhã e nada pior que isso vai acontecer com você no resto do dia. E ele também dizia, se o seu trabalho é comer um sapo, que isso seja a primeira coisa que você faça pela manhã. E se o seu trabalho é comer 2 sapos, é melhor comer o maior primeiro. E aí veio o Brian Tracy, que é um empresário, motivador, escritor, entre outras coisas, e escreveu o livro Eat the Frog, que eu acho que foi traduzido como Comece pelo Mais Difícil, mas eu também vi algo como Engula esse Sapo, mas eu desconfio que essa última era uma versão de Portugal até. E nesse livro ele criou a técnica do sapo, que é o que a gente vai conversar hoje, que busca justamente tirar a gente do chão, fazer com que a nossa cabeça funcione, fazer com que a gente seja produtivo e pare de procrastinar e, consequentemente, né, a gente consiga administrar melhor os nossos dias. Pois bem, até em alguns pontos a técnica pode ser meio parecida com a Pomodoro, que a gente já conversou por aqui. Mas, na verdade, elas se complementam muito bem. E o ideal até seria a gente usar as duas, né, em conjunto. Mas vamos ver do que consiste especificamente a questão do sapo, a técnica do sapo. A técnica basicamente diz que a gente deve identificar uma tarefa importante, se possível a mais importante, uma só, e completar ela logo de manhã. Primeira coisa que a gente for fazer no dia, chegou no lugar de trabalho, se dedica exclusivamente àquela tarefa. E aí tu vai me dizer, pô, não, como é que eu vou definir uma só tarefa? Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer em um dia, é impossível fazer só uma, né? E a gente tá dizendo fazer só uma, mas que a gente tem que encontrar uma, né? E aí mesmo que eu quero chegar. Se você passa o dia correndo para lá e para cá, chega a quase se desesperar com a quantidade de coisa que precisa fazer em um dia, essa técnica vai ser ainda mais interessante. Inclusive, ela é ótima para quem adora deixar as coisas para depois, né? Para quem faz 1000 coisas, mas sente que não tá indo para nenhum lugar, se sente superada pela quantidade de coisas que precisa fazer, tem dificuldade de definir o que precisa ser feito, tem problema de produtividade, não consegue se concentrar, e tá lá, não sei lá, com o celular no ouvido e meio aberto, revisando alguma terceira outra coisa, tudo ao mesmo tempo e por aí vai, né? Então, como é que eu faço para usar, né, esse bendito sapo? Você está se perguntando. Bom, a técnica é muito simples, na verdade. Ela consiste em completar 3 passos. Primeiro, identificar o sapo. 2, comer ele. E 3, repetir isso todos os dias. Muito fácil, né? E aí tá, mas como é que eu identifico o meu sapo? Bom, de novo eu vou entrar no nosso episódio sobre a matriz Eisenhower, né? Que lá você definiu as tarefas em base a prioridades, importância, urgência. As tarefas que são mais importantes, mais difíceis, que você está procrastinando, né, há bastante tempo, mas que tem um impacto enorme no teu futuro, deveriam ser os teus sapos. Por exemplo, o meu sapo essa semana era terminar de preparar esse episódio do Descomplicando. E como eu estava trazendo essa técnica, eu resolvi experimentar também, para ver como é que ela funcionava. E a primeira coisa que eu fiz de manhã foi sentar e preparar o episódio do Descomplicando. E eu gostei bastante, né? Achei bem interessante, inclusive, porque depois eu fiquei com o dia para trabalhar em outras tarefas que eu também tinha que fazer, mas que tinham um impacto um pouco menor. E a gente já vai conversar um pouco mais sobre os benefícios também nessa técnica como um todo.
E aqui é importante também que a gente defina bem esse sapo, né? Que seja a tarefa importante, ou a mais importante, porque muita gente confunde e pensa que tem que colocar a coisa mais chata, ou a que menos gosta de fazer. Só que se essa tarefa não tiver nenhum impacto no teu negócio, ela não pode ser classificada como um sapo, né? Então, comer o sapo é simplesmente respeitar o sistema e completar a tarefa logo de manhã. Primeira coisa que você fizer, chegou no trabalho, vai lá e faz. Não pode dar chance pro azar e abrir e-mail, rede social, tem que ir direto pro sapo e comer ele de uma vez só. E aí, logo depois disso, né, vem a questão da constância e a repetição, que a gente sempre fala muito por aqui, de manter essa rotina, né? É uma técnica bem simples, que por vezes vai funcionar, talvez por vezes até não, e a gente já vai comentar sobre isso também. Mas se você não tiver constância, não vai ter os resultados que a técnica também se propõe a te dar, né? A não ser que você queira usar ela talvez de forma pontual para completar aquele projeto que você tem na cabeça há anos e não consegue sair do chão. Aí sim, né? Pode usar ela uma só vez, também pode ser bem interessante. Mas é só isso, tá me perguntando, né? Só isso aí. E com isso aí tu tá dizendo que eu vou ser mais produtivo daí. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que essa técnica tem. E depois a gente avalia também se ela serve para todo mundo ou para todas as situações, porque talvez nem sempre seja assim, né? Uma das grandes graças, eu acho, da técnica, a grande vantagem que ela dá, é que ela faz a gente focar no que é realmente importante. Coisa que normalmente a gente não tem o costume de fazer. O que a maioria faz no dia a dia, né? Entra no piloto automático, atende, resolve pepino, faz o que precisa ser feito e vai para casa. Mas dificilmente a gente pensa se esse piloto automático está nos levando ao resultado que a gente quer ou não. E a técnica vai fazer com que você foque em coisas importantes e termine elas todos os dias. Que é outro problema que todo mundo tem, né? Que é o de começar e não terminar. E quando eu digo todo mundo, eu também me incluo aqui nessa conversa. Que é de começar e não terminar certos projetos. Se a gente definir esse projeto como um sapo, nem que a gente tenha que comer ele, não sei, por uma semana completa, todos os dias de manhã, mas a gente vai conseguir uma forma de encontrar, de terminar esse projeto, né? Outro benefício é que você se coloca no comando das ações. Porque quantas vezes a gente levanta da cama e a primeira coisa que a gente faz é responder mensagem nos aplicativos, responder e-mail, ver as notificações e por aí vai, né? A grande maioria dos dias eu acredito que é assim, não é mesmo? Só que no momento que a gente começa dessa forma, a gente já cede o nosso tempo para a demanda de outras pessoas. Logo, a gente não está trabalhando nos nossos objetivos. E a técnica, ela meio que te obriga, entre aspas, né, a trabalhar no que você acha que tem que trabalhar e não nos anseios alheios. E isso também é muito bom. Tenho mais benefícios aqui. Ela aproveita as nossas horas de maior energia. Eu sei que tem gente que é mais produtiva de manhã, outra de tarde, outra de madrugada, isso é muito normal. Mas não é nenhum segredo que a gente tem muito mais energia logo que a gente levanta da cama do que, por exemplo, depois do almoço, quando começa a pesar a comida e a única coisa que vem na nossa cabeça é dar aquele cochilo, né? Quantas vezes você ficou pescando ali depois do almoço, tentando criar conteúdo ou fazer alguma coisa administrativa e saiu sem nenhum resultado, porque, né, é o horário que a maioria das pessoas tem dificuldade, pelo menos. E a técnica do sapo, ela acaba tirando proveito dessa energia matutina, né? E canalizando ela na nossa tarefa de maior impacto naquele dia. Então também é interessante isso. A técnica é muito simples, que também é um benefício. Não precisa de muita coisa para começar a usar e nem pensar muito. Você só define o sapo, come e segue o dia com outras coisas de menor impacto. Não precisa de software, não precisa de agenda, não precisa de nada. Tu pode até escrever em um papel, se tu quiser, na noite anterior ou no celular, enfim. Qual vai ser o sapo que você vai comer no dia seguinte e tá feito. E ainda assim, com essa simplicidade, você se assegura de estar completando tarefas importantes todos os dias. E outra coisa legal é que a técnica dá aquele sentimento também de dever cumprido. Que imagine que você tinha, não sei, 10 coisas para fazer em um dia, né? Aí você foi lá e conseguiu fazer 9. Maravilha. Deveria ser motivo de orgulho. Poxa, fiz 9 coisas de 10, né? Mas ainda assim, às vezes a gente sente aquela sensação que a gente não consegue ter progresso no plano geral que a gente tem para os nossos objetivos, né? Porque justamente a tarefa que a gente deixou para trás era o nosso sapo, a de maior impacto. Aí fica complicado. Mas aí, será que a técnica é para todos os dias e para todo mundo, né? A gente fica pensando também. Eu acho que a gente consegue pensar em uma tarefa de impacto para todos os dias.
Eu tenho dificuldade em pensar que todo mundo que esteja só trabalhando e indo para casa esperando a vida passar. Acredito que não seja assim. Quero imaginar que todo mundo que nos escuta tem planos de, né, pessoais, profissionais, de expansão, de estudo, do que for. Todos nós temos planos para o futuro, né? Nem que seja um futuro distante e às vezes até parece inalcançável. Então, se existe um plano, existe também um caminho. E se existe um caminho, a gente precisa trilhar ele aos poucos. Então, a técnica também vai te ajudando nesse caminho que você precisa percorrer. Mas ao mesmo tempo que tem tudo isso aí, também me vem na cabeça uma situação que é muito comum na estética, né? Poxa vida, eu tenho clientes para atender todas as manhãs, todos os dias às 7 da manhã, por exemplo. E aí, nesse caso, obviamente, pode ficar mais difícil usar a técnica, porque se você usar depois desse cliente, pode ser que já não tenha o mesmo efeito, mas ainda assim vale a tentativa. E outra opção seria acordar ainda mais cedo, mas daí também já é sacanagem, né? E caso realmente você não consiga usar ela por um período de tempo, ainda assim você pode usar a do Pomodoro, que a gente já falou por aqui também, que eu estava comentando antes, que te dá mais flexibilidade com relação aos horários. Inclusive, esse talvez é o grande ponto fraco, acho, da técnica do sapo, que ela não essa inflexibilidade com relação ao uso dela em termos de horários, porque precisa ser a primeira coisa que a gente faz de manhã. Então, ali fica um pouquinho mais complicado em algumas situações. Mas vamos para algumas dicas de como usar melhor essa técnica, né? Primeiro é decidir bem sobre o sapo, obviamente. E aqui entra uma parte bem interessante dos últimos episódios. Você pode usar Eisenhower, por exemplo, para encontrar esses sapos, já que a matriz Eisenhower ajuda na definição de tarefas que são urgentes e importantes. E as tarefas que não são definidas como sapo, você ainda pode usar a técnica Pomodoro, que eu estava comentando agorinha, para conseguir completar mais coisas com a mesma quantidade de tempo. E outra coisa importante é pegar coisas que a gente consiga terminar em algumas horas, né? Não dá para passar o dia inteiro tentando comer o dito do sapo, que a gente vai perder muito tempo. Caso sejam coisas muito grandes, projetos grandes, distantes, você pode ir quebrando isso em ações menores e ir fazendo um pouco cada dia também, colocando isso como um sapo por dia, né? E aí, mas se eu tiver 2 sapos? Bom, como a gente comentava lá no começo, né, do humorista aquele, come o maior primeiro. Defina entre os dois, né, qual tem o maior impacto para o teu negócio e ataca esse primeiro. Outra coisa é planejar na noite anterior. Não precisa sentar e trabalhar ou pensar muito, né? Mas sim saber na noite anterior ou no dia anterior como você vai atacar aquele dia seguinte. Qual vai ser o sapo e como você vai trabalhar nele. Imagina, por exemplo, que você quer criar conteúdo. Esse é o sapo, vamos dizer, né? Maravilha. Daí, você não tem clientes para atender de manhã. Mas sabe que se for no teu espaço, você vai ter muitas distrações. Talvez, nesse caso, a melhor ideia seria ficar trabalhando em casa, terminar essa tarefa e depois ir para o teu espaço de trabalho. Porque talvez lá, né, pessoas começam a conversar contigo, tem gente que trabalha lá, enfim. Então, planejar na noite anterior é importante. Imagina, vai direto pro local e aí não consegue fazer nada, né? Então, para finalizar, essa era a ideia dos últimos podcasts ali sobre, né, ferramentas que fossem úteis para que você possa fazer mais em menos tempo, basicamente. A ideia não é ser nenhum super-herói, mas sim aproveitar melhor o nosso dia, né? Evitar aqueles tempos perdidos ou mortos que a gente tem durante os dias. A gente também não quer que ninguém se transforme em um robô aqui, né? Uma máquina produtiva nem nada, até porque a gente já comentou também por aqui que as pausas são importantes e muito necessárias na nossa produtividade. Mas eu acredito que os sistemas de Eisenhower, a Pomodoro e agora o Sapo ajudam muito na nossa organização também, de forma como um todo, né? Às vezes a gente confia muito na nossa cabeça, dizer, eu sei que o que eu preciso fazer. E depois a gente acaba esquecendo, ou a gente passa alguns dias, a gente vai pulando de um lado para outro, por não ter bem definidas as nossas prioridades, né? E principalmente por não ter definido o nosso objetivo principal. E aí a gente não consegue, parece que a gente vai fazendo, vai trabalhando, mas não consegue chegar em nenhum lugar. E claro, se você tiver outra técnica que você usa e funciona bem, enfim, comenta com a gente lá no @Descomplicando a Estética, a gente vai adorar saber e trocar uma ideia sobre isso. Talvez até a gente pode trazer por aqui também para que mais gente possa se beneficiar com a técnica que você usa, né? E você, se você já começou a usar uma das ferramentas que a gente comentou nos outros podcasts, né?
Pode ser a Pomodoro, o Eisenhower ou qualquer outra ferramenta que você já tenha usado que tá ali dentro dos 80 e tantos capítulos. Também, comenta lá com a gente como tem sido essa jornada, que dificuldades você encontrou, o que você achou que melhorou no teu espaço com o uso das ferramentas ou não. Porque a gente sabe que quando a gente está acostumado a trabalhar de uma forma talvez mais livre, né, sem tantas ferramentas, sem tantos processos, e a gente começa a usar um sistema, sempre tem aí uns desafios no começo que a gente tem que encontrar uma forma ali de ir nos adaptando também para conseguir extrair os melhores resultados. Os 2 últimos programas, como vocês devem ter percebido, a gente acabou ficando sozinho, né? Que eles ficou pro lado de lá, eu fiquei pro lado de cá, porque a gente começou a entrar ali numa onda ali muito técnica, tanto pelo lado de estética como pelo lado de gestão. E aí é aquela história que eu, pelo menos, sempre falo, né? A Cris, eu não sei como é que ela pensa dessa parte, mas eu sempre digo, poxa, se eu não tenho nada para adicionar no episódio, eu não vou entrar ali só para tomar o tempo de você que está escutando, né? Eu prefiro ficar de fora e deixar a Cris, que tem toda a experiência e o conhecimento para passar essa informação. E ela acabou fazendo a mesma coisa agora também com alguns episódios de gestão, porque acaba entrando também em algumas coisas um pouco mais técnicas, e aí a gente, né, bate o olho ali naquela preparação que a gente faz antes do episódio, e fica pensando, poxa vida, como é que eu vou entrar aqui nisso aqui? O que eu posso adicionar que pode criar valor para quem está ouvindo, né? E aí não chega a nenhuma conclusão e a gente prefere ficar de fora para não, né, para ter um podcast também um pouquinho mais resumido e mais direto ao ponto e não ficar ali adicionando qualquer coisa só para dizer que o podcast teve mais minutos ou, né, não teria nenhum sentido. Mas não se preocupem que na próxima semana talvez a gente volte com os 2 juntos, depende do assunto também que a gente for ir trazendo por aí. Mas não tem nenhuma mudança, digamos assim, aqui no Descomplicando. Nesse sentido, foi só situações de momento mesmo que os assuntos não estavam compatíveis com os nossos conhecimentos. Mas assim que a gente for aí normalizando, encontrando também mais uns assuntos um pouco mais abrangentes, a gente volta os 2 juntos aqui para trazer também o nosso conhecimento, a nossa experiência, que é o que também faz esse programa, né? Cada um trazendo um pouquinho do seu lado acaba gerando um programa com um pouco mais de conteúdo e de mais valor também, né? Mas hoje era isso sobre a técnica do sapo. Lembra de entrar lá no @Descomplicando a Estética, comenta se você gostou da ideia do sapo, ou do Pomodoro, ou da Eisenhower, ou do 80-20, ou do SWOT, ou do que for. Comenta lá com a gente pra gente também saber se você tem gostado dos conteúdos, tem usado as ferramentas ou não. Comenta se você tem alguma outra dificuldade, porque esses assuntos também de tempo a gente acabou trazendo porque muita gente estava solicitando a administração de tempo, de agenda, estavam tendo dificuldades ali com a sua parte produtiva, então a gente trouxe essas 3 ferramentas. Existem outras, eu vou dar uma olhada se vale a pena trazer por aqui e talvez juntar elas em um só episódio ali, vamos vendo como é que vai o andar ali de toda a situação dos nossos cronogramas. E era isso, a música de abertura é Feeling Good da PurplePlanet.com e na próxima semana a gente vai estar de volta por aqui. Até mais!